Sejam bem-vindos, bem-vindas à segunda temporada do podcast Carreiras e Tendências. Nessa temporada, a gente está falando sobre o livro Histórias que Transformam. Estamos recebendo aqui todos os autores, mas o episódio de hoje ele é especial, porque a gente vai receber o prefaciador do livro. Então, eu tenho à minha esquerda um convidado, Irineu Toledo, e à minha direita, Milton Jung, que aceitou o meu convite de escrever o prefácio. E confesso que ficou muito bom o prefácio, dava quase para ser um capítulo o seu prefácio. Mas vamos lá. Começar aqui pelo Irineu, com a sua audiodescrição, para quem não está nos vendo, saber com quem está falando. Sou um homem branco, 1,70 m, cabeçudo, com uma testa larga, estou com óculos coloridos, uma calça marrom, uma camisa rosa e um sapato marrom. Muito bom. E como é que está hoje Milton Jung? Bom, eu tenho pele clara, rosto retangular, cabelo bem para trás, testa grande, tão grande quanto a do Irineu. E tenho os olhos claros, azuis. Estou vestindo um blazer azul marinho, uma camisa social azul clara, porque são minhas cores preferidas, uma calça xadrez, um sapato preto e uma meia preta, que tem um detalhe específico. Talvez a frase mais famosa de Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, esse é o meu desenho de hoje. Muito bom, gostei. Meu desenho de hoje, de todos os episódios, macacão preto, faixa dourada, né, um cabelo com umas pontas aqui, vai a temporada inteira com o mesmo cabelo, pele um pouco amarelinha, honrando Toyama aí, olho escuro, quase de jabuticaba, e não vou falar minha altura, porque todo mundo já sabe, e é constrangedor falar que eu tenho 1,48 m. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre comunicação, né? Essa responsabilidade de um prefácio, que é o abre-alas, né, de uma obra. Mas também no segundo bloco a gente vai falar de uma habilidade do futuro, gestão de talentos, até aproveitando aqui a experiência do Milton no mundo corporativo. E aí, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas culturais. Então, fica comigo que a gente vai para o primeiro bloco daqui a pouquinho. Olá, bem-vindos ao primeiro bloco. Vamos falar sobre prefácio. Você costuma ler os prefácios do seu livro? Eu costumo, na verdade, eu compro o livro lendo o prefácio. Se o prefácio já não me encantar, é um livro que eu deixo de lado. E é uma experiência que eu nunca tive. Sabe que nesse final de semana eu fui jurada de um concurso de Miss Nikkei. Eu fui lá dar uma palestra e aí falaram, você pode ficar no evento? Então, muitas experiências eu já tive nessa vida, Milton. Essa eu não tive ainda, de ser jurado de nenhum concurso. Não? Você já teve? Eu já tive algumas vezes assim, desses de empreendedorismo, de ideias, de coisas assim, de música. É difícil, é complicado. Mas Miss Nikkei jamais. Miss Nikkei jamais. Eu até gostaria, viu? Ok, vamos pensar, vamos promover esse... Só não sei se nós, pela nossa origem, teríamos lugar de fala nesse concurso. É difícil, né? Tem isso. Gostei dessa história de Tem lugar de observação, de apreciação, Contemplação, contemplação. E prefácio? Você já escreveu o prefácio? Já escrevi. Escrevi de uma das publicações feitas para a arte da guerra. Então, eu trabalhei até uma reflexão sobre a arte da não-guerra, né? Que praticamente é o fundo do que é a mensagem de Sun Tzu. Então, fiz um prefácio para literário desse livro. Queria saber, antes de você contar como foi descrever, né, do meu livro, que é nosso, que era uma obra coletânea, o que você também já escreveu de prefácio? Porque eu sei que você é concorrido, requisitado, né? Como Irineu tem outros livros escritos. Então, o que você já fez de prefácio? Eu tenho, diante dos livros, algumas experiências. Seja escrevendo livros próprios, com direito a colocar o nome na capa, seja com capítulos internos, fazendo parte de um coletivo, como é o caso do Histórias que Transformam, que é parte de um coletivo, seja fazendo prefácio. Talvez a maior responsabilidade que a gente tenha seja ao prefaciar um livro. Por quê? Você respondeu logo na abertura deste programa. Quando você falou que quando você pega o livro, a primeira coisa que você vai ler é o prefácio e talvez ele o coloque dentro do livro ou o afaste. O faça até não comprar na banca, lá na livraria, porque o prefácio não atendeu a sua expectativa. E talvez o prefácio não esteja à altura do livro.
Então, olha a responsabilidade que é fazer isso, escrever um prefácio. Por isso, exige alguns tipos de cuidados. Mas eu tive o privilégio, a responsabilidade e a confiança, responsabilidade de quem escreve e a confiança de quem convida, para escrever alguns prefácios. Além do seu livro, que foi o mais recente, o Histórias que Transformam, outros livros, e aí vou citar apenas alguns aqui, que me marcaram muito. Um deles, que foi escrito pelo juiz de direito Marlon Reis, que foi o responsável pela lei da ficha limpa no Brasil e foi um dos incentivadores da lei anticorrupção, que trabalhou junto com a CNBB em Brasília de forma muito intensa. E depois daquelas manifestações de 2013, ele escreveu um livro, O Gigante Acordou, e me convidou para escrever o prefácio a partir de alguns trabalhos que eu tinha tanto na rádio como na própria sociedade, de incentivo, inspirando pessoas a acompanhar o trabalho do Legislativo. Então, foi muito importante para mim poder escrever aquele livro, seja pelo momento histórico que nós estávamos passando, e seja porque era uma pessoa que eu respeitava muito, como Marlon Reis. Mas eu tive uma outra experiência, e essa não é culpa do autor, porque o autor, infelizmente, já tinha morrido. Lourenço de Aféria, cronista da cidade de São Paulo. E aí, o editor publicou um livro pós-morte e me convidou para fazer o prefácio. Aquilo foi chocante para mim, porque eu tinha um respeito pelo texto de Lourenço de Aféria muito grande, à medida que ele foi alguém extremamente importante para me colocar em São Paulo. Sou gaúcho, de Porto Alegre, cheguei em São Paulo em 1991 e tive que conhecer essa cidade até pelo trabalho que exerci falando da cidade. E as crônicas do Lourenço de Aféria me apresentaram bairros, ruas, pessoas, hábitos, costumes. E, de repente, estava eu lá escrevendo o prefácio de Lourenço de Aféria. Então, para mim, foi muito importante e foi um motivo de orgulho poder fazer esse tipo de trabalho. Nossa, vou contar para você como é que apareceu o nome do Milton na minha cabeça. Bom, primeiro que o rádio faz parte da minha vida, né? Assim, a gente vai crescendo, começando carreira, então aquela voz que você vai ouvindo no rádio. E esse seu costume de falar histórias, as histórias de São Paulo, né? O aniversário de São Paulo, a história da rádio. E eu estava terminando a curadoria, eu escrevi, né, o capítulo com todos eles, eu fiz o prefácio de todos os 20 capítulos, e a editora perguntou, vai ter prefaciador? Isso já na porta do gol de ir para a gráfica, né? Eu falei, gente, é verdade, tem que ter um prefácio, mas precisa. Né? Eu falei, mas eu não posso ser a prefaciadora? Falaram, não, que você escreveu está com cara de capítulo, vamos colocar a história da tua empresa como capítulo 1, e a gente tem que ter um prefaciador. E naquele momento era aniversário da cidade de São Paulo. E lá estava, né, e na hora, né, veio aquela questão e eu escrevi. Falei, bom, vamos ver como é que está a sua agenda. E aí você me deu aí de presente a resposta sim, né? E eu encaminhei, você lembra, encaminhei no PDF, porque não tinha terminado ainda, né? Não, e o melhor caminho é mesmo no PDF. Não vamos esperar esse livro andar na frente, manda sempre pelo PDF, é a partir dali que a gente começa a entender o que é o livro, compreender, tem algumas coisas que nós precisamos ter quando aceitamos essa responsabilidade. E eu tendo a aceitar quando sou convidado, porque eu sei a importância que é para o autor. Porque eu também sou autor de livros. E eu também tive que pedir para algumas pessoas, e geralmente é para pessoas que a gente respeita, evidentemente, e a agonia em receber aquele texto. Se tiver tempo, qualquer momento eu conto para você aqui a história de um dos livros que eu escrevi, e que entregar o livro para quem eu convidei para fazer o prefácio foi algo que quase me levou para o hospital, mas isso é um outro assunto. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, a partir do momento que você é convidado para isso, algumas coisas você tem que fazer. Você tem que focar a sua mente no texto, porque você tem que entender a mensagem que está sendo transmitida do autor. Mas você tem que abrir o seu coração para o texto, porque você tem que absorver o sentimento do autor. Isso é muito mais difícil, porque o que você quer me dizer está na palavra escrita, mas o que você sente quando escreve aquilo, nós precisamos nos abrir para aquele momento. E aí, claro, depois você tem que ter um texto mais apurado possível para que esteja à altura daquele trabalho que está sendo oferecido, até pelo que nós já falamos.
porque as pessoas vão pegar o livro, abrir, começa a ler o prefácio e não atende a sua expectativa, você pode prejudicar toda uma obra. Então, no mínimo, eu não posso atrapalhar o seu trabalho. É uma responsabilidade tremenda fazer isso, mas seguindo esses passos, a tendência é que a gente consiga entregar alguma coisa que o autor não se arrependa do convite que fez. Ô Milton, eu imagino o desafio, com tudo isso que você falou, você pegar um livro coletivo. Então tem 20 pessoas contando suas histórias, você, né, com essa atenção, que você dá, né, para a importância que você dá, você vai ver que tem 20 pessoas, histórias diferentes, fazer isso tudo combinar. Por isso que o seu prefácio ficou tão bom, né? Ela falou assim, virou um capítulo, porque você condensar isso e dar essa unidade, que nesse caso teve... Né, só espero não ter escrito tanto assim, que atrapalha a leitura restante. Não, o papel do prefaciador aí foi importante, porque dá essa liga, né, que são 20 pequenas histórias, mas que estão dentro de uma mesma proposta de transformação. São histórias diferentes, né? Com propósitos que se aproximam, e isso facilita, sem dúvida. E são histórias de pessoas, porque basicamente é o que a gente depara no livro, né, no Histórias que Transformam. São histórias de pessoas. Então, é mais fácil você entrar na vida dessas pessoas, se sensibilizar com aquilo, na tentativa depois de compilar tudo isso num só texto. Claro que é sempre um desafio, a gente não tem muita... A gente nunca sabe exatamente o resultado que vai dar daquele trabalho. E eu quis fazer lá no prefácio um contraponto a toda a tecnologia que nos envolve hoje em dia. Porque eu faço muito questão de... Eu sou um apaixonado pela tecnologia. Eu estudo muito sobre inteligência artificial, porque ela é transformadora, vai ser ainda mais transformadora nas nossas vidas. Mas eu nunca deixo de lembrar que o essencial são as pessoas. E, portanto, o livro tinha isso. E por isso que eu quis fazer essa... Nesse momento em que toda a tecnologia, e alguns, inclusive, se transformam a partir dela, são as suas histórias pessoais que movem o outro, que impactam o outro, que transformam uma informação, que inspiram uma informação... ou inspiram as pessoas a entender o que está sendo dito. Então, para mim, assim, isso ajudou o fato de serem pessoas que estavam contando suas histórias. Ele contou de um lado e aí do outro. Então, eu estou lá, a editora fala, bom, sugerimos um prefaciador, né? Precisa ter um prefaciador. Seu nome veio, não tinha um segundo nome, né? Aí eu convido, aí você fica primeiro. E se ele falar não? Quem não tinha outro nome? Ok, você falou sim, muito rápido. Aí, segunda coisa, e se uma pessoa que você admira manda um prefácio e você não gosta, o que você faz? Olha só. Aí foram aqueles momentos, né? Deu match no Tinder, tava tudo pronto, mas na hora não deu liga. Aí, Gente, você nem sabe o que aconteceu. Ixi. Sabe que imprimiram o livro antes? Você acredita? Conta uma história dessas, né? Não, ética é ética, você sabe que, né, não tem... Aí veio, e quando ele trouxe, né... Eu lembro o horário que ele mandou por WhatsApp o negócio. Aí eu li e falei, nossa, leio, não leio, tá na hora de dormir, vamos ler. E aí eu falei, gente, sabe quando deu match, né? Deu aquele encaixe. Fico bem feliz isso. Mas aí eu fui visitá-lo no programa, e aí ele fez 2 comentários, e ele sabia, né? Ele, olha, a estrutura X, o capítulo Y. Então, você não só leu, né? Como realmente... Você entendeu a lógica do livro, que era mostrar que pessoas normais, como a sua filha, né, tinham passado por superação e, a partir dela, estava, né, servindo de exemplo para o outro, e o livro para os outros. E o livro levaria isso para mais pessoas. Né? Então, olha só o que rolou o teu prefácio. Estamos aqui fazendo um episódio só do prefácio. Mas, Irineu, então complementa, já que ficou de prefácio, qual foi o prefácio mais desafiador que você escreveu? Não, eu não escrevi tanto prefácio assim como Mas eu só quero... Não, eu acho que o desafiador foi esse do Arte da Guerra, que tem textos que incomodam a gente se você tiver um olhar fundamentalista para aquilo, né? Porque é uma coisa escrita muito tempo atrás. E eu fico muito incomodado fazendo trabalho em empresas, as pessoas trabalhando uma motivação guerreira, que é justamente o contrário do livro, do que ele tenta colocar de fundo. Você faz todo um esforço para não guerrear. Você faz toda uma série de táticas, de estratégias para não matar ninguém. É para convencer que você tem superioridade, para convencer que aquilo precisa ser mudado. Então, toda a construção, né, teórica, você pode definir isso comigo também, é essa, da não guerra. E as pessoas que nem leram o livro vinham pegando as coisas e falam assim, não, gente, a arte da guerra tem que trabalhar a equipe de venda. Sabe quando
os treinamentos eram assim, o concorrente não é concorrente, ele é inimigo. Temos que destruir aquele outro refrigerante. Temos que destruir aquele outro laboratório. Então você deixa as pessoas com sangue nos olhos. E fala assim, olha, não é isso. E sem contar que é um livro que teve vários outros prefaciadores em diferentes línguas, em diferentes tempos. Isso aumenta a responsabilidade de quem vai fazer o prefácio. E uma outra coisa que me incomodava, assim, que não existe arte em guerra. Então já não era uma coisa... Então, assim, aliás, o livro original era A Estratégia da Guerra. No século XIX, que começou essa coisa da arte, é que alguém começou a falar de arte da guerra. Então já me incomodava, assim, como é que eu ponho arte em algo que destrói? Então, aí dentro da minha concepção humanista, então, é um prefácio que te provoca até falar com o leitor, né? A gente até invade a interpretação do texto de uma maneira que a gente não deve num prefácio, além de... Mas, enfim, eu acho que foi desafiador por isso. Eu tenho uma coleção de Arte da Guerra para Mulher, Arte da Guerra, que é um livro provocador. Bom, eu sou curiosa e pode ter alguém curioso nos assistindo, então a gente vai fazer agora a pergunta bônus, que é essa parte aí que você falou que quase foi parar no hospital, é isso? O que aconteceu? Em 2018, fui convidado pela editora Rocco para escrever um livro sobre política. Vamos lembrar, 2018, um ano em que nós tivemos uma eleição muito acirrada à presidência da República. E eu disse, eu não vou escrever um livro sobre política, eu não sou um cientista político, eu não sou um historiador, eu não me sinto capacitado. Sentei com a editora, conversamos, e eles me convenceram de que eu não precisava escrever sobre política, poderia escrever sobre cidadania e paternidade, porque tenho 2 filhos, e eu conversando muito com eles, eu falei sobre esse olhar cidadão que eu sempre quis transferir para os meus filhos, que eu penso que é a melhor maneira de a gente educar os nossos filhos, independentemente do que eles queiram seguir na sua carreira, o importante é que eles sejam cidadãos. E nessas conversas, eles me convenceram a escrever este livro. Depois eu vi que eu caí numa armadilha, porque, afinal de contas, quando você fala em cidadania, você está falando de política, é a mesma razão, com origens apenas diferentes, um do grego, o outro do latim, mas é a mesma coisa. Mas tudo bem, caí na armadilha e decidi escrever esse livro, escrevi esse livro que se chama É Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com os Nossos Filhos. E este livro também foi desafiador, porque ele fugia de tudo que eu tinha escrito até então. Eu sempre falei sobre comunicação, sempre falei sobre jornalismo, eu escrevi sobre o Conto e Sua História de São Paulo, mas falar sobre esse tema, e um tema que era muito pessoal para mim, porque eu falava da relação do meu pai comigo, da minha relação com os meus filhos, eu trabalhava muito dessa forma. Eu também, a editora disse o seguinte, precisamos de alguém para fazer o prefácio, precisamos de alguém para fazer a apresentação. E eu fiz 2 convites para cada parte do livro. Um para o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, meu amigo, e o outro para Miriam Leitão, minha colega na Rádio CBN. Mas eu tinha muito constrangimento de mandar o meu texto para os 2. Eu achei que eu ia passar a perna neles. E eu disse assim para eles, olha, o livro fala sobre este assunto. Eu gostaria que vocês me escrevessem alguma coisa sobre esse tema. E os 2 disseram assim, praticamente da mesma maneira. O Cortella, sempre mais pragmático, já disse assim, escrevo com prazer, mande-me a prova do livro, em 30 dias entrego o prefácio. Eu digo, ele quer ver o livro, ele vai o Cortella vai ler o meu livro. E a Miriam fez a mesma coisa. Meu tio, manda seu livro, eu quero ler para poder escrever. Aquilo me causou uma apreensão, porque, de verdade, os 2 iam ser os primeiros leitores do livro. E são 2 pessoas pelas quais eu tenho um tremendo respeito. Então, eu comecei a ficar tenso, em função dessa possibilidade, de eu ter que entregar o livro para eles lerem. Aí eu já tinha feito o convite, os 2 tinham aceitado, mandei o livro para eles, e eu aguardei dia após dia. E eu ficava pensando, no papel inverso do que você teve, o seguinte, e se eles não gostarem do livro? Que desculpa eles vão dar para não fazer o prefácio ou a apresentação? E foram 2 momentos em que eu chorei. Os 2 momentos em que os prefácios deles chegaram. E é curioso, porque eu também lembro quando eles chegaram. Por uma coincidência, cada um chegou num final de semana e num domingo. E eu chorei quando recebi o texto deles. Por quê? Primeiro, eles não tinham desistido, né? Se mostraram muito meus amigos. E segundo, porque eram textos incríveis.
O do Cortella, inclusive, me oferecendo o nome do livro. Porque até então eu não tinha um nome certo para o livro, mas tinha a ideia do conversar sobre cidadania e ética com os nossos filhos. E ele disse assim, esse nome é muito grande, Milton, tem que ter um nome curto. E aí ele mandou, é proibido calar. E a partir daí a gente batizou o livro não só com a apresentação dele, mas também com isso. Mas foi um momento realmente muito tenso. A família sabe a angústia que eu passei aqueles períodos todos. E eu tinha essa coisa de pensar, e se eles não gostarem, que desculpa eles vão dar para não escrever, né? Para dizer, eu não vou colocar meu nome nesse projeto, tal. Mas olha, realmente foi emocionante e de verdade, chorei ao receber os 2 prefácios, porque me tocou profundamente o que eles escreveram. Dias atrás eu estive com o Cortella num evento dele, no lançamento do livro dele, o livro Deus Me Livre. Sim, lindo livro. E eu comentei para ele que existe uma frase que eu tomei para mim, que ele escreveu sobre mim, e eu tomei como meu ditado, apesar de eu achar que não está à minha altura. Mas ele disse, Milton, rejeita a falência da esperança. Né? Porque realmente eu sou um cara que tem esperança de que nós podemos mudar as pessoas, nós podemos transformar as pessoas. E através de uma formação cidadã, a gente vai transformar a sociedade como um todo. E aquilo para mim foi muito marcante. Eu digo, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ele pensou e eu vou botar esse nome aqui embaixo do braço e levar comigo. Legal disso tudo que você vê mesmo, o Milton, com a reputação que tem como jornalista, que escreve, a importância, né, da validação em um prefácio é isso, de pessoas que você respeita e falar, pô, é bom isso, né? A gente fica a vida inteira precisando validar no outro, mesmo com toda a segurança que um profissional com a sua experiência tem, né? Porque aquilo que eu falei, eles são os primeiros leitores do livro. No final das contas, eles são os primeiros a ler o livro por completo. E isso é sempre uma responsabilidade, né? Você entregar um livro, porque um livro é um erro impresso. Eu falo na rádio, apresento um programa de 4 horas por dia. Tudo bem, está gravado, está no YouTube, eu sei disso. Mas a palavra, você troca a todo momento. O livro, né? O livro é um erro impresso. Nossa, eu vou terminar esse bloco com essa frase, mas eu fiquei pensando que eu que sou sem noção. Porque, olha só, ele escrevendo como ele escreve, sendo de comunicação, ele ficou preocupado se alguém ia, né, enfim, criticar o livro dele. Eu não tinha esse medo, porque eu estava tão feliz com a obra, tão feliz, né? E eu devia ter pensado, e se ele não gostasse do livro, né? E se ele devolvesse o livro? Eu acho que você é a mãe. Mãe não pensa essas coisas. Meu filho é maravilhoso. Não gostar do seu livro. E eu vou terminar com essa frase. Até o próximo bloco.